Vamos iniciar então, rezando as vésperas. Hoje nós temos a Larissa para nos ajudar. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Autor e origem do tempo, por sábia ordem nos dais o claro dia no trabalho e a noite ao sono e à paz. As mentes castas guardai dentro da calma da noite, e que não venha feri-las todas no mal açoite.
corações libertai, de excitações persistentes, não quebre a chama da carne, a força viva das mentes. Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós, ó Filho de Deus, que com o Espírito Santo reinais eterno nos céus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vamos repetir todos juntos a antífona. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ouvi isso, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Minha boca vai dizer palavras sábias, que meditei no coração profundamente. Inclinando meus ouvidos às parábolas, decifrarei ao som da harpa o meu enigma. Porque temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda. Porque temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre suas casas, suas moradas através das gerações. Mesmo se deram o seu nome a muitas terras. Não dura muito o homem rico e poderoso. É semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Todos juntos na antífona. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor. Este é o fim do que espera estultamente, o fim daqueles que
que se alegram com sua sorte. São um rebanho recolhido ao cemitério, e a própria morte é o pastor que os apacenta. São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, e junto a si me tomará em suas mãos. Não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isso que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Não dura muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor. O cântico de Apocalipse, nós vamos cantar apenas o refrão. A antífona, no início e no final, e o refrão. Toda glória ao Cordeiro imolado, toda honra e poder para sempre. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Porque todas as coisas criastes, é por vossa vontade que existem e subsistem porque vós mandais. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, de o livro nas mãos receber e de abrir suas folhas lacradas. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Porque fostes por nós imolado, para Deus nos remiu vosso sangue, dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e nações. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus.
pois fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis, iremos reinar sobre a terra. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. O Cordeiro imolado é digno de receber honra, glória e poder, sabedoria, louvor, divindade. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Toda glória ao Cordeiro imolado, toda honra e poder para sempre. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça. Junto a vós, felicidade, felicidade sem limites. Junto a vós, felicidade, felicidade sem limites. Delícia eterna, ó Senhor. Felicidade sem limites. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Junto a vós, felicidade, felicidade sem limites. Depois de cantarmos a antífona do cântico evangélico, nós traçamos o sinal da cruz ao cantarmos o primeiro versículo. Ó Senhor, fazei conosco maravilhas, pois santo e poderoso é vosso nome. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes
lhes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, fazei conosco maravilhas, pois santo e poderoso é vosso nome. Louvemos a Cristo, pastor e guia de nossas almas, que ama e protege o seu povo, e pondo nele toda a nossa esperança, cantando supliquemos. Senhor, protegei o vosso povo. Senhor, protegei o vosso povo. Pastor eterno, protegei o Santo Padre, o Papa Francisco, e todos os pastores da vossa Igreja. Senhor, protegei o vosso povo. Olhai com bondade para os que sofrem perseguição e apressai-vos em libertá-los de seus sofrimentos. Senhor, protegei o vosso povo. Tende compaixão dos pobres e necessitados e dai pão aos que têm fome. Senhor, protegei o vosso povo. Iluminai os que têm a responsabilidade de fazer as leis das nações, para que em tudo possam discernir com sabedoria e equidade. Senhor, protegei o vosso povo. Socorrei, Senhor, os nossos irmãos e irmãs falecidos, que remistes com vosso sangue, para que mereçam tomar parte convosco no banquete das núpcias eternas. Senhor, protegei o vosso povo. Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso reino, e ensinai-nos a dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, Senhor do dia e da noite, fazei brilhar sempre em nossos corações o sol da justiça, para que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Podem se sentar. Eu me esqueci de dizer que vocês podiam se sentar na salmodia, mas agora já foi, né? Sabe? Muito bem, vamos então falar de Maria. Uma boa leitura
a respeito de tudo que nós vamos dizer aqui, praticamente eu tirei desse livro a maior parte das coisas que nós vamos dizer. Então, se alguém tiver interesse depois, o livro chama-se Salve Santa Rainha, é da editora Cleofas, e o autor se chama Scott Hahn. Scott Hahn é um ex-pastor protestante, convertido na década de 80. Ele era de família protestante, era pastor presbiteriano, e estudando a Bíblia, estudando os padres da igreja, ele então se converteu à Igreja Católica. Ele é autor de vários livros, ele é considerado um dos maiores biblistas da atualidade, católicos, e é um livro sobre Nossa Senhora, a Mãe de Deus na Palavra de Deus. Salve Santa Rainha. Scott Hahn. Acredita-se, calcula-se por alto que Scott Hahn sozinho tenha convertido nos Estados Unidos mais de 1000 pastores protestantes para a Igreja Católica, nos seus debates, conferências. Ao longo desses 30 anos, ele tem hoje um filho que é padre, e existem vários livros dele publicados em português, a maioria deles pela editora Eclésia, alguns pela editora Cleofas. Tem a história da conversão dele que se chama Todos os Caminhos Levam a Roma. Tem um livro muito bonito sobre a missa, chamado O Banquete do Cordeiro, e alguns cadernos de estudo bíblico que estão sendo lançados pela editora Eclésia, também de autoria dele. E um outro livrinho que eu descobri há pouco tempo, muito bom, muito interessante, mas que é de uma editora pequena, pouco conhecida, é esse livro Está na Bíblia, os Versículos Católicos, 95 passagens bíblicas que fundamentam a doutrina católica, de Dave Armstrong, que também é um ex-protestante. Nos Estados Unidos é uma epidemia de pastores evangélicos protestantes que se convertem ao catolicismo. Da editora, é um nome estranho, Classe Caliber, mas o nome Está na Bíblia, os Versículos Católicos, de Dave Armstrong. Como dizia o cardeal Newman, foi anglicano e ele começou a estudar os padres da igreja, acabou se convertendo à Igreja Católica, fez-se padre, bispo e depois foi nomeado cardeal. O Papa Bento XVI o beatificou. Já é falecido, claro, e o Papa Bento XVI, quando esteve na Inglaterra, o beatificou. Cardeal Newman dizia: quem estuda os padres da igreja a fundo, com sinceridade, ou se torna católico ou deixa de ser cristão. E quando você vai às fontes, como nós falávamos ontem, você percebe que a igreja nasceu católica. Em relação a tudo que nós dissemos ontem, depois eu me dei conta de que havia faltado na nossa argumentação, na nossa exposição, um versículo muito importante que, inclusive, está aqui nesse livro. O bom desse livro é que ele vai trazendo comentários de autores protestantes também. É bem interessante. Esse versículo 14 do capítulo 3 da primeira carta de São Paulo a Timóteo é muito interessante. Por um descuido, por uma distração minha, eu me esqueci de trazê-lo ontem, então eu coloquei aí só para encerrar aquele assunto da interpretação da Bíblia a respeito do sola Escritura. É um texto que não podia ter ficado de fora de jeito nenhum. Escrevo-te isso, embora espere encontrar-te em breve. É São Paulo dizendo a Timóteo, que era bispo de Éfeso.
Contudo, caso eu demore, saberás assim como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Eu já assisti na internet um vídeo de um ex-pastor protestante, também americano. Como eu disse, nos Estados Unidos há um movimento muito grande de ex-pastores protestantes, e eu assistia um vídeo de um deles fazendo uma conferência, uma palestra sobre o texto de Mateus, do primado de Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. E ele dizia assim, que ele pretendia escrever um livro sobre os versículos bíblicos que ele não encontrava na Bíblia quando ele era protestante. E esse era um deles, que ele cita, né? A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. A igreja, protestante diria, a Bíblia é a coluna e o sustentáculo da verdade. É a única regra de fé, é a única base que nós temos a única fonte que nós temos da revelação. E São Paulo diz a Timóteo, a igreja do Deus vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então, caso eu demore, você saberá como proceder na casa de Deus, porque a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Se eu aceito o sola escritura, se eu nego a autoridade da igreja e do seu magistério, é como se eu estivesse serrando o galho no qual eu estou sentado. É serrar o galho no qual se está sentado. Então, bem, vamos em frente. Nós vamos falar inicialmente hoje a respeito de tipologia. Nós vamos falar sobre Nossa Senhora. E de que maneira nós vamos falar sobre Nossa Senhora? Nós falamos a respeito dos padres da igreja. Então nós devemos aprender com eles como ler a Bíblia. Como é que nós vamos ler a Bíblia? Que método nós vamos usar? Nós vamos usar o método tipológico. O próprio Catecismo da Igreja Católica, que é aquele livrinho que eu mencionei ontem, esse de capa azul é das edições CNBB, há uma edição da Loyola de capa amarela, é o mesmo texto. O próprio Catecismo, em 3 parágrafos, explica o que é tipologia. É esse tipo de leitura que nós vamos fazer hoje e amanhã, nos outros dias, da Bíblia, encontrando evidências, encontrando passagens que falem a respeito de Nossa Senhora. Então, o Catecismo diz assim, número 128, a Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Então, de que se trata a tipologia? A palavra tipo, em grego, se traduz por imagem, figura. Portanto, a tipologia é o estudo das imagens, é o estudo das figuras contidas no Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento. O texto ali diz de uma unidade do plano divino nos 2 testamentos. O Antigo e o Novo Testamento são etapas diferentes da história da salvação, mas essas etapas estão unidas, porque o mesmo Deus é o autor de ambos os testamentos. Então existe uma unidade, existe uma continuidade, não uma ruptura, como alguns defendem, que haja uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. Não, existe uma continuidade. E nós encontramos lá no Antigo Testamento algumas figuras, prefigurações. Deus já ia preparando a realização
de suas promessas, ia prefigurando no Antigo Testamento aquilo que no Novo viria a acontecer. E nós veremos como os próprios apóstolos e o próprio Jesus leu a Bíblia dessa maneira. E é assim que nós vamos lê-la aqui hoje. Continuando, Catecismo 129. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. Então, nós devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo e vice-versa, porque eles se completam. É bom que a gente se lembre, eu já disse isso algumas vezes, em algumas homilias. A Igreja nos ensina que o Antigo Testamento contém coisas imperfeitas e transitórias. Algumas instituições que eram provisórias e que deviam caducar com o tempo, porque nós estamos numa etapa da história da salvação, no Antigo Testamento, que foi superada pelo Novo Testamento. Mas isso não significa ruptura, há uma continuidade, mas Jesus mesmo disse, eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição, eu vim cumprir aquilo que estava profetizado, prometido, prefigurado lá no Antigo Testamento. Então nós conseguimos encontrar no Antigo Testamento coisas que na verdade eram apenas sombra do que viria depois no Novo Testamento. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. É um provérbio latino de Santo Agostinho. Essa ideia é muito importante. Então, o Novo Testamento está escondido lá no Antigo. As coisas ainda estão camufladas e elas se revelam plenamente no Novo Testamento. Há imperfeições, há coisas que são transitórias, mas já são acenadas, prefiguradas. Então o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é desvendado no Novo. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias deste plano. Deus tem um plano de salvação para a humanidade, ele começa a realizar algumas coisas progressivamente, existe uma pedagogia divina, Deus vai se revelando progressivamente na medida em que os homens são capazes de compreender o que Deus tem a revelar, e ele vai já prefigurando algumas coisas. Esses acontecimentos têm um valor em si mesmos, mas eles apontam para algo maior que virá depois. Então, o Êxodo, por exemplo, aponta para um êxodo mais perfeito, que é o êxodo de Jesus. Jesus aparece, por exemplo, nos evangelhos como novo Moisés. Então, aquele êxodo que aconteceu, conduzido por Moisés, quando o povo de Israel saiu da escravidão no Egito, teve o seu valor. Deus agiu de modo a libertar aquele povo, mas aquele fato prefigurava um êxodo mais perfeito, que aconteceria depois com Cristo, porque o êxodo de Cristo é a saída de toda a humanidade, não só de um povo, mas de toda a humanidade, da sua situação de escravidão, do pecado, para a graça de serem filhos de Deus.
Agora a gente pula para o número 1094. É em torno desta harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor e, posteriormente, a dos apóstolos e dos padres da igreja. Como é que os apóstolos pregavam o evangelho para os judeus? Eles tentavam convencer os judeus de que Jesus cumpria as profecias, que aquilo que tinha sido escrito e prometido lá no Antigo Testamento tinha sido cumprido. Por isso, até nos evangelhos, várias vezes aparecem expressões do tipo: isto aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito. Os apóstolos recorrem a esse recurso o tempo todo. Eles vão nas profecias e mostram como Jesus as cumpriu, para dizer que já estava no plano de Deus. Os apóstolos e os padres da igreja fizeram isso o tempo todo. Esta catequese desvenda o que permanecia escondido sob a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo. Ela é denominada tipológica porque revela a novidade de Cristo a partir das figuras, tipos, que a anunciavam nos fatos, nas palavras e nos símbolos da primeira aliança. Então, a tipologia tenta encontrar essas figuras lá no Antigo Testamento. Por esta releitura, no Espírito de verdade a partir de Cristo, as figuras são desveladas. Assim, o dilúvio e a arca de Noé prefiguravam a salvação pelo batismo, o mesmo acontecendo com a nuvem e a travessia do Mar Vermelho. E a água do rochedo era a figura dos dons espirituais de Cristo. O maná do deserto prefigurava a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu. Então nós vamos ver aí como os próprios apóstolos dizem essas coisas. Por exemplo, a arca de Noé. A arca de Noé era uma figura do batismo. São Pedro vai argumentar assim, e nós vamos ler daqui a pouco, que o povo salvo do dilúvio na arca prefigurava o povo nascido das águas do batismo. A própria oração da bênção da água batismal faz referência a esse fato, que as águas do dilúvio fizeram nascer uma nova humanidade, sepultaram os vícios. Então que a arca de Noé, Jesus aí aparece, Noé aparece como figura de Jesus, e a arca como figura do batismo. Depois, a água do rochedo, quando o povo tem sede no deserto, e Moisés vai lá e bate com a vara na rocha e sai água para matar a sede do povo. São Paulo vai dizer que essa rocha é o próprio Cristo, era a figura dos dons espirituais de Cristo. E o maná, o pão que desceu do céu no deserto, prefigurava a Eucaristia. Deus já estava na sua pedagogia prefigurando o verdadeiro pão. Nós encontramos isso lá em João capítulo 6, versículo 32. O capítulo 6 do Evangelho de São João é um grande discurso eucarístico. Jesus fala do pão da vida. E Jesus diz textualmente: não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão descido do céu. Meu Pai é que vos dá o pão que desceu do céu. E aí ele vai dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. O Evangelho de São João, na última ceia, não narra a instituição da Eucaristia, mas ele traz um capítulo todo, o capítulo 6, que fala da Eucaristia. Então o próprio Jesus aponta para o maná como uma figura da Eucaristia. Deus já estava prefigurando em sinais, em imagens, aquilo que aconteceria depois, de maneira mais perfeita no Novo Testamento. Então nós vamos aos textos bíblicos. Como foi que os apóstolos aprenderam a ler a Bíblia desse jeito? Quem ensinou os apóstolos a lerem a Bíblia desse jeito? O próprio Jesus. Então nós vemos aqui agora exemplos de como Jesus fez leituras tipológicas.
Vejam aí o que Jesus diz. Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, queremos que nos faças ver um sinal. Ele lhes respondeu: geração má e adúltera que reclama um sinal. Em matéria de sinal, não lhe será dado nenhum, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará na terra 3 dias e 3 noites. Jesus está fazendo uma analogia entre Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia, do monstro marinho, e ele que vai ficar 3 dias no seio da terra. Então Jesus está dizendo que Jonas era uma imagem, uma figura do próprio Cristo, dele mesmo, da sua morte e ressurreição, do mistério pascal de Cristo. O próprio Jesus está fazendo isso, uma leitura tipológica do Antigo Testamento, aplicando-a a si mesmo. Continuando o mesmo texto. Por ocasião do juízo, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e a condenarão, pois eles se converteram à pregação de Jonas. Pois bem, aqui está mais que Jonas. Essa é a tradução da TEB, que às vezes é meio literal demais e fica meio esquisita, mas tudo bem. Por ocasião do juízo, a rainha do sul se levantará com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins do mundo para escutar a sabedoria de Salomão. Pois bem, aqui está mais que Salomão. Aqui Jesus se compara a Salomão. Então, Salomão é um tipo, uma figura, uma imagem de Jesus. Mas Jesus é mais do que Salomão. Jesus é a plenitude, Jesus é a perfeição. Então aqui Jesus se compara a Jonas e se compara a Salomão. Faz uma analogia para dizer que lá no Antigo Testamento essas duas figuras o prefiguravam. Agora João 2,18. Mas os judeus, tomando a palavra, disseram-lhe: que sinal nos mostras para agir dessa maneira? Nós estamos aqui no episódio da expulsão dos vendilhões do templo. Jesus expulsou os vendilhões do templo. E os judeus vêm então perguntar: com que autoridade você faz uma coisa dessas? Que sinal nos mostras para agir dessa maneira? Jesus lhes respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Então os judeus lhe disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo, e tu o reerguerás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus aqui está dizendo que o templo de Jerusalém era a figura do seu corpo. Que Jesus ressuscitado será o novo templo. Havia no Antigo Testamento um templo construído em Jerusalém por Salomão, onde Deus morava, lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Mas ele diz: destruí este templo, que não foi construído por mãos humanas, e eu o reconstruirei em 3 dias, eu o levantarei em 3 dias. Então aqui, o templo é uma figura, é uma imagem, é um tipo de Jesus. O próprio Jesus se aplica a essa imagem, que aparece também no episódio com a samaritana, quando ela pergunta: onde é que se deve adorar a Deus? Aqui no Monte Garizim ou lá em Jerusalém, no templo construído por Salomão? E Jesus diz: vem a hora em que nem neste templo, nem aqui em Samaria, nem lá em Jerusalém, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. No julgamento de Jesus reaparece a acusação de que Jesus iria derrubar o templo, de que Jesus iria destruir o templo, distorcendo o sentido das palavras de Jesus. E até na condenação de Santo Estevão, lá nos Atos dos Apóstolos, esse tema do templo reaparece. Depois ele reaparece também na carta aos Hebreus, no próprio Apocalipse. O templo de Jerusalém era uma figura de Cristo, porque a partir da ressurreição dele, tanto é que os evangelistas fazem questão de dizer que, quando Jesus morreu,
o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para dizer que acabou a função do templo. O novo templo agora é Jesus. Ele é o templo, a morada de Deus entre os homens. São João começa o evangelho dizendo, lá no capítulo 1, que o verbo se fez carne e armou entre nós a sua tenda. A tenda era o lugar onde ficava a Arca da Aliança antes da construção do templo. Então, em vários lugares aparece essa tipologia. Jesus em analogia com o templo de Jerusalém. Então, já vimos aí Jonas, Salomão, o templo, todas as figuras de Cristo. Por isso, depois que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele falara assim e creram na Escritura, bem como na palavra que ele havia dito. Então pronto, São João explica que na hora eles não entenderam, mas depois, quando veio o Espírito Santo, eles entenderam e eles creram na Escritura. Importante lembrar que quando eles falam aqui da Escritura, eu dizia ontem, eles estão se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Então, os livros estavam sendo escritos, mas não havia ainda um cânon, né? Eles creram nos escritos do Antigo Testamento. Outra tipologia que Jesus usa, João 3,14, na conversa com Nicodemos. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é preciso que o Filho do Homem seja levantado, a fim de que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. A fim de que todo aquele que crê tenha nele a vida eterna. Então Jesus se compara à serpente de bronze. Lembram-se daquele episódio em que o povo começa a murmurar contra Deus, lá no deserto. Então Deus manda serpentes. O povo começa a ser picado e a morrer. O povo pede a Moisés que interceda, Moisés intercede, Deus manda fazer uma serpente de bronze. E aqueles que eram picados e olhavam para a serpente ficavam curados. Jesus se compara à serpente, faz uma analogia. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado também. Então, Jonas, Salomão, o templo, a serpente de bronze. Antes lá nós vimos o maná. Jesus é o verdadeiro pão descido do céu. E assim por diante. Em Lucas, no episódio dos discípulos de Emaús, Lucas 24, 27, diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes explicou em todas as escrituras o que lhe concernia. E depois, mais à frente, quando ele está entre os outros discípulos, Jesus diz: Eis as palavras que eu vos dirigi quando ainda estava convosco. É preciso que se cumpra tudo o que foi escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, os apóstolos começaram a ler o Antigo Testamento e a encontrar esses tipos. O que é que estava escrito lá no Antigo Testamento a respeito de Jesus? Nada estava escrito explicitamente. Era preciso cavar o Antigo Testamento e encontrar as figuras, as imagens, os tipos, e fazer uma leitura tipológica. Mas tudo estava lá escrito, de alguma maneira misteriosa, que os apóstolos vão se esforçar para encontrar. Então, nós vimos como Jesus fez essa leitura tipológica. Agora, como os apóstolos fizeram essa leitura tipológica. Carta aos Hebreus 8:5. Não se sabe muito bem quem é o autor da carta aos Hebreus, ela costuma ser atribuída a São Paulo, mas não há consenso em relação a isso. Então, o autor da carta aos Hebreus argumenta assim: mas eles quem? Os judeus, prestam o seu culto a uma imagem. Imagem em grego é tipo. A um esboço das realidades celestes, segundo a advertência divina recebida por Moisés para a construção da tenda. Vê, lhe foi dito, que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. A palavra modelo aí também
aponta para uma figura. Possuindo apenas o esboço dos bens futuros e não a expressão mesma das realidades, a lei com os sacrifícios, sempre os mesmos, oferecidos a cada ano indefinidamente, é definitivamente incapaz de levar à perfeição os que deles vêm participar. Então, ele diz que as realidades do Antigo Testamento são apenas esboços, sombra. É um esboço só. A realidade vem no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós temos as figuras, as sombras, o esboço, que vão se esclarecer depois no Novo Testamento. 1 Pedro 3,18, com efeito, também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Ele, o justo pelos injustos, a fim de vos apresentar a Deus. Ele, justificado em sua carne, mas restituído à vida segundo o Espírito. Então é que ele foi pregar até aos espíritos que se encontravam na prisão, aos rebeldes de outrora, quando se prolongava a paciência de Deus, nos dias em que Noé construía a arca, na qual poucos, isto é, 8 pessoas foram salvos pela água. Esta, a água, era a figura do batismo, que atualmente vos salva. Não se trata de purificar as manchas do corpo, mas do engajamento para com Deus de uma boa consciência. Ele vos salva pela ressurreição de Jesus Cristo, que tendo partido para o céu está à direita de Deus, e a quem foram submetidos os anjos, autoridades e poderes. Aqui então a tipologia da arca, que a arca de Noé era uma figura do batismo. Ele usa ali no versículo 21 a palavra tipo. Esta, a arca, era a figura do batismo. E agora São Paulo na carta aos Romanos: de Adão a Moisés a morte reinou, mesmo sobre os que não tinham pecado por uma transgressão idêntica à de Adão, figura daquele que havia de vir. Então Adão era uma figura de Cristo, segundo essa leitura tipológica de São Paulo. Gálatas 4:21. Dizei-me vós que quereis ser submissos à lei, não ouvis o que diz esta lei? Com efeito está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da criada e um da mulher livre. Lembram-se que Abraão teve um filho com Agar, Ismael, e depois um filho com Sara, Isaac. Mas o filho da criada nascera segundo a carne, enquanto o filho da mulher livre o era em virtude da promessa. Há nisso uma alegoria, ou nós poderíamos dizer uma tipologia. Essas mulheres são, com efeito, as 2 alianças. Uma, a que vem do Monte Sinai, gera para a servidão, é Agar. Pois o Monte Sinai fica na Arábia, e Agar corresponde a Jerusalém atual, visto ser ela escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e ela é a nossa mãe. Então ele pega os 2 filhos de Abraão, o que é filho da escrava e o que é filho de Sara, e ele diz, eles representam as 2 alianças, o Antigo e o Novo Testamento. Existe aí uma alegoria, é uma leitura tipológica. 1 Coríntios 10:1. Não vos quero deixar ignorar, irmãos, os nossos pais estavam todos sob a nuvem, todos passaram através do mar e todos foram em Moisés batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam de um rochedo espiritual que os seguia, e este rochedo era o Cristo. Então vejam que ele trata da passagem do Mar Vermelho como uma figura do batismo. A rocha era Cristo, o maná era Cristo,
Entretanto, a maioria deles não foi agradável a Deus, visto que os seus cadáveres juncaram no deserto. Esses acontecimentos se deram para vos servir de exemplo. A palavra exemplo também pode ser, no original, tipo. Pode nos servir de tipo, de figura, de imagem, a fim de que não cobicemos o mal como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras à maneira de alguns deles, como está escrito. O povo se assentou para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Não nos entreguemos tampouco à devassidão, como fizeram alguns deles. Num só dia pereceram 23.000. Também não tentemos o Senhor como fizeram alguns deles. Serpentes os fizeram perecer. Enfim, não murmureis como murmuraram alguns deles. O exterminador os fez perecer. Esses fatos lhes aconteciam para servir de exemplo e foram postos por escrito para instruir a nós, a quem coube o fim dos tempos. O fim dos tempos é o tempo da nova aliança, a partir da ascensão de Cristo, né? Então, a partir da ascensão de Cristo, nós estamos nos últimos tempos. E ele vai dizendo que aquilo que aconteceu lá no passado foi escrito para nos servir de exemplo. Então vejam como os apóstolos vão, assim como Jesus fez, tomando todos esses textos do Antigo Testamento e fazendo essa tipologia, essa alegoria. Por fim, 2 Coríntios 3,14, mas a inteligência deles se obscureceu, dos judeus. Até o dia de hoje, quando se lê o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Ele não é retirado, pois é em Cristo que desaparece. Sim, até o dia de hoje, cada vez que eles leem Moisés, há um véu sobre o coração deles. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Vocês só vão entender o que queria dizer aquelas coisas se eles lerem a partir do mistério de Cristo. É o Novo Testamento que esclarece o Antigo. Muito bem, então, até aí nós entendemos o que é a tipologia. Para que isso fique ainda mais claro, esse esqueminha aí. A história da salvação se divide em 3 etapas principais. A primeira etapa da história da salvação é o tempo de Israel, é o tempo da promessa, que corresponde ao Antigo Testamento. Essa etapa, essa fase da história da salvação é imperfeita, ela contém coisas que são transitórias, provisórias, ela está cheia de imagens, de figuras. Depois vem o tempo de Cristo, que é o tempo do cumprimento da promessa. Lá no tempo de Israel, Deus fez as promessas. No tempo de Cristo, cumpriram-se as promessas. E depois vem o tempo da igreja, que é o tempo da dispensação, da comunicação dos dons de Cristo por meio dos sacramentos da igreja. Então, essas figuras, elas se referem tanto a Cristo quanto aos sacramentos, como a gente viu lá, fala do batismo, fala da Eucaristia. Você tem aí referências tanto ao tempo de Cristo como ao tempo da igreja. Nós podemos, ao longo da história da salvação, encontrar 6 alianças. Deus fez uma primeira aliança com Adão, lá no paraíso. Adão é o mediador dessa aliança. Cada aliança tem um sinal. Cada vez que esse sinal é de novo realizado, a aliança se renova. Então, na primeira aliança nós temos Adão. Deus fez uma aliança com Adão. A finalidade da aliança é constituir a família de Deus. Então, Deus começa fazendo uma aliança com Adão e Eva, o primeiro casal. O mediador da aliança é Adão. É um casal. Depois, essa primeira aliança é quebrada e Deus faz uma aliança com Noé.
com Noé e com sua família. Então não é mais só o casal. E o sinal é o arco-íris. O sinal da primeira aliança de Adão é o sábado. A primeira aliança se refere à criação. Então, o sinal é o 7º dia, o sábado, o dia do descanso. Depois, a segunda aliança com Noé, o sinal é o arco-íris. E essa aliança é feita com a família de Noé. Depois vem Abraão. Agora, já não é só uma pequena família, mas é uma tribo, né? Você tem um grupo um pouco maior, e o sinal da aliança com Abraão é a circuncisão. Depois vem Moisés, a constituição de um povo, de uma nação. O sinal dessa aliança é a ceia pascal, que recorda o Êxodo. Depois vem a aliança que Deus faz com Davi. Aí você tem a constituição de um reino, e o sinal da aliança é o trono e o templo. E por fim, Cristo, o sinal dessa aliança é a Eucaristia, e o reino é um reino universal, católico, né? Todos os povos podem pertencer à família de Deus. Então, aí você tem um esquema da história da salvação. A história da salvação é a história das alianças que Deus foi fazendo com os homens, com a humanidade, até chegar à perfeição, à eterna aliança, a aliança perfeita em Cristo. Há um progresso na história da salvação. E nessas etapas anteriores, nós vamos encontrando então já figuras, imagens, tipos daquilo que se cumpriria plenamente em Cristo. Essa introdução era necessária para que nós então agora pudéssemos falar de uma das visões que a Bíblia tem a respeito de Nossa Senhora. Então, o Novo Testamento nos diz que Jesus é o novo Adão. Nós já lemos esse texto aí, Romanos 5,14. De Adão a Moisés, a morte reinou, mesmo sobre os que não tinham pecado por uma transgressão idêntica de Adão, figura daquele que havia de vir. Então, o primeiro Adão era a figura de Cristo, o novo Adão. A mesma ideia em 1 Coríntios 15, 21. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, é também por meio de um que vem a ressurreição dos mortos. Assim como todos morreram em Adão, em Cristo todos receberão a vida. 1 Coríntios 15, 45, é assim que está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser animal dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual que dá a vida. Mas o que existe primeiro é o ser animal. Está digitado errado aí. É o ser animal, não o ser espiritual. Este vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. Quanto ao segundo homem, ele vem do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são também os terrestres. E qual é o homem celeste? Tais serão os celestes. E assim como nós existimos à imagem do homem terrestre, assim também existiremos à imagem do homem celeste. De novo, São Paulo usando a tipologia, a alegoria de Jesus como novo Adão. Então, bem, Jesus é o novo Adão. Então, nós temos em Jesus, por que é que se usa essa imagem? Porque em Jesus nós temos um novo começo, uma nova criação. E os apóstolos desenvolveram essa ideia nos evangelhos, especialmente São João. Agora nós vamos entrar na literatura joanina e nós vamos ver como São João trabalha essa ideia de que Jesus é o novo Adão e de que em Jesus a humanidade tem um novo começo. Ou seja, Deus criou o mundo, veio o pecado e corrompeu o plano original de Deus, e Deus então vai começar tudo de novo
em Jesus Cristo, é um novo começo, é uma nova criação. Ele vai levar à perfeição a sua criação a partir de Cristo. Então Cristo é o novo Adão, porque a partir dele começa uma nova criação. São João é o mestre da tipologia. O evangelho mais rico em tipologia é o evangelho de São João. Ele é o mestre nessa arte da tipologia. Então, prestem bem atenção nisso aqui. O evangelho de São João estabelece um paralelo entre o livro do Gênesis e o início do livro do Gênesis, o relato da criação, e o início do seu evangelho, justamente para dizer que Jesus é o novo Adão e que nele a humanidade tem um novo começo, é uma nova criação. Então vejam lá, como é que começa o livro do Gênesis? Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Como começa João 1, versículo 1? Leiam vocês. Ah, coincidência isso aí. É uma coincidência, só porque começa no princípio, né? Então, vamos adiante. Depois, o livro do Gênesis, dos versículos 3 ao 5, do capítulo 1, diz assim: E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz da treva. Leiam para mim João 1, de 3 a 5. Pode passar. Não, pode voltar. Então, lá diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Ali se diz, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, continua a mesma ideia do Gênesis. Depois, no versículo 5, Deus chamou a luz de dia e a treva chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Leiam vocês lá. E a luz brilha nas trevas. Então vejam que aí São João está começando o seu evangelho, quase que, em outras palavras, descrevendo a criação. Depois, no versículo 2 do Gênesis, ele diz, a terra era deserta e vazia, e havia treva na superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava na superfície das águas. Vamos ver o que está lá em João 1, 31 e 33. Podem ler. E João... Pode passar. Continuem. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar na água foi quem me disse. Então o Gênesis diz que o Espírito pairava sobre as águas, e pela força do Espírito Deus foi criando todas as coisas, e João diz aqui que o Espírito desceu sobre as águas quando Jesus foi ser batizado por João, dizendo assim que a nova humanidade vai nascer a partir das águas do batismo, que a nova humanidade, a nova criação se dá justamente pelo batismo, que dá início a uma nova criatura, a graça de Deus que regenera o homem decaído, corrompido pelo pecado, que agora nas águas do batismo será regenerado pela graça, e assim Deus vai dar início a uma nova criação. Aí, João 1:29 usa a expressão no dia seguinte.
Lembrem-se que no relato do capítulo 1 do Gênesis, ele vai dizendo, descrevendo a criação, e vai dizendo, foi o primeiro dia. Aí descreve, diz, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. João também vai dizendo assim, agora Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, e no versículo 29 ele diz, no dia seguinte, portanto nós estávamos num primeiro dia, agora nós estamos num segundo dia. No versículo 35, de novo, no dia seguinte, então é o terceiro dia. No versículo 43, no dia seguinte, então é o quarto dia. E no capítulo 2, versículo 1, ora, no terceiro dia, mas nós já estamos no quarto dia, como assim no terceiro dia? O terceiro dia a partir do último, então é o sétimo dia. Então nós chegamos ao sétimo dia. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia descansou. Portanto, a criação se dá em 7 dias. São João fez a primeira semana, ele começa o seu evangelho descrevendo uma primeira semana, assim como lá no Gênesis. Nós chegamos agora ao sétimo dia. O sétimo dia é o Shabá, o dia do descanso. E o sábado tem um significado muito importante, como eu dizia lá antes, o sábado é o sinal da primeira aliança que Deus fez com a humanidade. A aliança que ele fez com Adão e Eva, com o primeiro homem e a primeira mulher, um casal. E o que é que São João vai narrar em seguida? Perdão, antes de nós fazer que nem novela, né? O que é que ele vai narrar em seguida, depois a gente fala. Então, aqui a ideia de uma nova criação, que está também em São Paulo. Vejam lá o que São Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo antigo passou, eis que aí está uma nova realidade. O mundo antigo passou. Em Cristo somos uma nova criatura, então é uma nova criação, um novo começo, uma nova humanidade. Apocalipse 21:5, lembrando que Apocalipse também foi escrito por São João. Segundo a tradição, né, é uma fonte joanina. E aquele que está sentado no trono disse então, eis que eu faço novas todas as coisas. Muito bem. Só para lembrar aí, o que eu disse antes, que o sábado é o sinal que Deus deu da primeira aliança. Vamos só recapitular isso porque é importante nós termos essa visão. São 6 alianças. Primeira aliança, com quem que foi? Adão. Segunda aliança, Noé. Terceira aliança, Abraão. Quarta aliança, Moisés. Quinta aliança, sexta aliança. Qual foi o sinal da primeira aliança? O sábado. O sinal da segunda aliança com Noé, o arco-íris. O sinal da terceira aliança com Abraão, a circuncisão. O sinal da quarta aliança com Moisés, a ceia pascal. O sinal da quinta aliança com Davi, o trono e o templo. O sinal da sexta aliança em Cristo, a Eucaristia. Pois bem, esse texto de Êxodo 31:16 lembra isso. Os filhos de Israel guardarão o sábado para fazerem do sábado de geração em geração uma aliança perene. É para sempre entre os filhos de Israel e mim o sinal, atenção para essa palavra, eu deixei ela em caixa alta porque ela é importante, de que em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, mas que no 7º dia ele cessou o trabalho e retomou o alento. Agora, se Jesus é o novo Adão, e São João está reconstruindo o Gênesis em figuras, numa linguagem tipológica, quem é a nova Eva? Tem que ter uma Eva. Como é que tem um Adão e não tem uma Eva? Então, nós estamos aqui, vejam, começou lá
Aí, no outro dia, 3 dias depois, nós estamos aqui no 7º dia, no sábado, o dia da aliança entre Deus e a humanidade, que aconteceu entre Deus e um casal. O que é que São João conta no 7º dia? O que é que aconteceu no 3º dia, que é o 7º da semana inaugural? Houve o quê? Núpcias, casamento. O que é que lá no sábado Deus fez uma aliança com quem? Com um casal. Então, no 7º dia, ou no 3º dia, depois do 4º, né? Houve núpcias, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Atenção, no Evangelho de São João, o nome de Maria não é dito nenhuma vez. São João não usa o nome Maria nenhuma vez. Ela sempre é chamada ou de mãe de Jesus, ou de mulher. E nós vamos entender por quê. Então, a mãe de Jesus estava lá. A nova criação, o novo sábado da nova criação, da nova semana, o novo Adão está aí, e São João nos apresenta a nova Eva. A mãe de Jesus estava lá. Para ter a aliança tem que ter o Adão e tem que ter a Eva. E é uma festa de casamento. Não sei se vocês já perceberam, tem uma perguntinha aí depois, mas eu vou adiantar. O nome dos noivos dessa festa de casamento não é mencionado nenhuma vez. Quem é que estava se casando? Como é que se chamavam os noivos? Não tem. São João é esperto, gente. São João é esperto. Jesus também foi convidado às núpcias, como também os seus discípulos. Como faltasse vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe respondeu: que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. A transformação da água em vinho, em Caná, simboliza também a passagem do Antigo Testamento para o Novo. Chegou a plenitude dos tempos. Mas por que é que Jesus diz: a minha hora ainda não chegou? Essa palavra hora é importante em São João. Aí a conclusão, então vejam como ele conclui. Tal foi em Caná da Galileia o início dos sinais de Jesus. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O que é que dizia o texto de Êxodo? Que o sábado é o quê da aliança? O sinal. Jesus aí realizou o seu primeiro sinal. E no Evangelho de São João ele vai realizar 7 sinais. O 7º sinal, o primeiro é esse de Caná. O 7º é a própria ressurreição de Jesus. Então Maria aparece aí, no início da nova humanidade, no sábado, o dia da aliança. Ela é essencial para o cumprimento do plano de Deus. Ela não é uma peça acessória, acidental. Como alguns pastores protestantes dizem, Maria foi uma espécie de barriga de aluguel, né? Deus usou dela para gerar o seu filho e depois não teve nenhuma outra importância. Não, ela é fundamental. Deus tem um projeto, um plano que vem se realizando há séculos, há milênios, e as coisas vão se ligando. Há uma tipologia, há um paralelo. Deus age sempre de maneira semelhante, igual. Então, ela era fundamental. Ela é apresentada aí por João, na festa de casamento, no 7º dia, a aliança. Então, aí, por tudo isso, ela já aparece como a nova Eva, que vai dar origem à nova humanidade. Como se chamam os noivos, não sabemos. As únicas pessoas que aparecem aí claramente: Jesus e Maria. Adão, Eva, a aliança, o sinal. Jesus realizou o seu primeiro sinal, o sinal da aliança. Ele veio desposar a humanidade. Vamos lá a Gênesis. Então, Jesus chama Maria de mulher. Alguns dizem assim: Jesus chamou Maria de mulher para colocar ela no lugar dela.
foi ríspido com Maria, para dizer que ela não era ninguém para questioná-lo a respeito de ser ou não a sua hora de fazer um milagre, de realizar um sinal. Veja, há um problema sério com essa interpretação. Então Jesus pecou contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe? Jesus deve ter pecado então contra o quarto mandamento? Faltou com respeito à sua mãe? Por que é que Jesus chama Maria de mulher? Se ela é a nova Eva e Jesus é o novo Adão, vamos lá no Gênesis, os paralelos que São João faz. Gênesis 2:21. O Senhor Deus fez cair num torpor o homem que adormeceu. Tomou uma das suas costelas e voltou a fechar a carne no lugar dela. O Senhor Deus transformou a costela que tirara do homem em uma mulher e levou-a a ele. O homem exclamou: eis, desta vez o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, em hebraico, Ishá, pois foi tirada do homem. Ish. Homem é Ish. Ish. Ela se chamará mulher, pois foi tirada do homem. O Senhor Deus disse à serpente, aqui nós demos um salto e nós vamos para o diálogo de Deus com a serpente após a queda do pecado original. Por teres feito isso, serás maldita entre todas as feras e todos os animais do campo. Caminharás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, hostilidade, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te cingirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A tradição cristã chamou este texto do Gênesis de proto-evangelho. É o primeiro anúncio da salvação, o primeiro evangelho. Deus já está ali anunciando que vai realizar um novo começo. Vai haver hostilidade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, uma luta, uma inimizade perene. Então, por que mesmo será que no Evangelho de São João, Maria é sempre chamada por Jesus de mulher? Porque ela é a nova Eva. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, vivente, pois foi ela a mãe de todos os viventes. É curioso que os nomes Ish e Ishá, homem e mulher no hebraico, também são os nomes para esposa e esposo. Então, vejam que mulher é como geralmente o marido chamava a sua mulher. Em português também é assim. O feminino o feminino de marido é mulher, né? Às vezes a pessoa fala assim, o marido e a esposa, mas o masculino de esposa é esposo, o feminino de marido é mulher. Então, quando Jesus chama ali Maria de mulher, ele está evidenciando que ela é a mulher nova, a nova Eva, e ele é o novo Adão. Portanto, ela é a esposa. Mas ela não é a mãe dele? Sim, ela é a mãe dele. Mas ali ela representa a igreja esposa de Cristo. Ela é o ícone da igreja. Ela é o arquétipo, o protótipo, o modelo da igreja. Porque Maria é membro da igreja, mas ela é o membro supereminente. Ela é como se fosse o ícone, o modelo, o arquétipo, o protótipo da igreja. E é assim que ela aparece aí. Quando Jesus diz a ela, a minha hora ainda não chegou, de que hora ele falava? Em João 13:1 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora tinha chegado, a hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo.
A hora de Jesus é a hora da sua glorificação, é o 7º sinal, é a ressurreição, a passagem de Jesus deste mundo para o Pai. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Aquela hora de passar deste mundo para o Pai, de realizar uma nova criação, de recapitular o mundo todo a partir dele, a partir deles, né? No momento em que eles seriam um novo início para a humanidade. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Clopas, é a tradução da Tebe, em vez de Cleofas, ele diz Clopas, e Maria de Magdala, que é Maria Madalena. Vendo assim a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. A seguir disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Vejam que esses são os 2 momentos em que Maria aparece no Evangelho de São João. Nas 2 vezes, Jesus a chama de mulher. Na primeira vez ele diz, a hora ainda não chegou. Na segunda vez, a hora chegou. Ele está realizando a Páscoa. E ele olha para ela e a chama de mulher, como Adão olhou para a sua mulher e a chamou de mulher, porque ela saiu do homem. E os padres da igreja entenderam que há uma figura aí, eles dizem que assim como Eva nasceu da costela de Adão, por isso é que eu coloquei ali antes o texto que diz que Eva nasceu da costela de Adão, assim como do lado de Adão adormecido nasceu Eva, do lado do Cristo adormecido na cruz nasceu a igreja. E ali na cena, Maria de novo representa a igreja nascente aos pés da cruz. Ela é a imagem da esposa. Ela é a esposa, mas ao mesmo tempo ela é a mãe, evidentemente. Ela é a mulher nova, a Eva, o protótipo da igreja, a primeira discípula de Jesus, a mais importante, porque ela representa todos. E o texto que nós lemos antes, pode voltar um pouquinho, de novo? O homem deu à sua mulher o nome Eva, que significa vivente, pois foi ela a mãe de todos os viventes. Pode voltar lá e para frente. Aos pés da cruz, Jesus a entrega para o discípulo amado. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Ela passa a ser a mãe de todos os viventes. Eva, a mãe da nova humanidade, a mãe da igreja. Ela é ícone da igreja, ela é membro da igreja e ao mesmo tempo ela é mãe da igreja, porque ela é a nova Eva, a mãe dos viventes, os que foram regenerados, que nasceram em Cristo. Vamos em frente. Apocalipse de São João, o mesmo São João. Um grande sinal, olha a palavra sinal de novo, apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava em trabalho de parto, em dores para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Vejam que primeiro ele diz, um grande sinal, uma mulher. Depois apareceu um sinal, um dragão. Vejam a contradição. O grande sinal é a mulher, que se comparada ao dragão, o dragão é que seria grande. Mas ele diz, o grande sinal é a mulher. E um outro sinal, o dragão. Vermelho afogueado, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda, varrendo a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz. Outra tradução diz que ele se deteve. Então o dragão vinha arrastando a terça parte das estrelas do céu, fazendo a maior arruaça. Quando ele chegou diante da mulher, ele parou. O grande sinal. Aquele grande dragão com cabeças e tudo mais, para diante da mulher. O grande sinal. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. Quem é o filho da mulher? Ela deu à luz um filho, um varão. É ele que deve apacentar todas as nações com vara de ferro.
e seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ora, quem é esse filho? Quem é esse filho? Ninguém duvida que esse menino que está para nascer é Jesus. Veio para reger as nações com cetro de ferro. Isso é uma citação do Salmo 2. O Salmo 2 diz que o Messias virá para reger as nações com cetro de ferro. São João cita o Salmo 2 aí. Ninguém duvida que esse menino é Jesus. Há uma controvérsia. Os protestantes dizem, essa mulher não é Maria, essa mulher é a igreja. Porque inclusive muitos padres da igreja dizem que essa mulher é a igreja. Então vamos entender o seguinte. Quem é a mãe de Jesus? É Maria. Então, de fato, essa mulher pode representar a igreja. Assim como Maria, aos pés da cruz, representava a igreja. E lá nas bodas de Caná, representava a igreja. Vejam que lá nas bodas ele termina dizendo, Jesus realizou esse sinal em Caná da Galileia, os seus discípulos creram nele. Maria é a primeira dentre os que creu. Ela creu antes dos outros, porque os outros creram depois que ele fez o sinal. Mas ela disse antes, fazei tudo o que ele vos disser. E nesse aspecto ela se contrapõe a Eva também. Porque Eva desobedeceu e ela convida a obediência. Fazei tudo o que ele vos disser. Eva desobedeceu. Maria obedeceu e convida a obediência. Então, essa mulher que aparece em Apocalipse só pode ser a igreja na medida em que a igreja é representada por Maria. A mãe do menino é Maria. Ainda que São João quisesse dar esse duplo sentido, e ele quer. Então, afinal de contas, essa mulher é Maria ou é a igreja? São as duas. É Maria e é também a igreja, porque Maria é o ícone da igreja, é a imagem da igreja. São João sempre trabalha, tanto lá no Evangelho como aqui, com essa dupla significação. Maria, desde o Evangelho, para ele, é o modelo, é o protótipo. E vejam que quando Jesus entrega a Maria aos pés da cruz para João, no Evangelho São João nunca usa o seu nome, ele sempre diz o discípulo amado. O discípulo amado é o modelo do discípulo. Todo discípulo de Jesus deve desejar ser o discípulo amado. E vejam que o discípulo amado recebeu Maria em sua casa. Recebeu Maria como sua mãe. Todo verdadeiro discípulo de Cristo deve ter Maria por mãe. Há uma hostilidade, uma inimizade que foi estabelecida por Deus desde o princípio até o fim dos tempos, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Quem se recusa a ser da descendência da mulher, está ao lado da descendência da serpente. Em diante, pulando alguns versículos, foi precipitado o grande dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, aquele a quem chamam Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi precipitado à terra, seus anjos com ele. Para não ter dúvida de que ele está falando da serpente do Gênesis, que essa mulher é a nova Eva, que essa mulher é Maria, protótipo da igreja. Está tudo aí clarinho. Quando o dragão se viu precipitado à terra, lançou-se em perseguição à mulher que dera à luz o filho varão. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao lugar que lhe está reservado, para longe da serpente ser alimentada por um tempo. Então a serpente vomitou como um rio d'água atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pela corrente. Pode ir? Mas a terra veio em socorro da mulher. A terra se abriu e tragou o rio que o dragão vomitara. Enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Então aqui de novo, o combate, o conflito entre mulher e dragão, entre a descendência da mulher e a descendência do dragão. E vejam como ele termina dizendo: enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela,
os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Ou seja, os filhos da igreja são filhos de Maria, os membros da igreja são filhos de Maria, porque ela é a nova Eva, a mãe dos viventes. Está tudo aí, na Bíblia. Só volta um pouquinho. Nós vamos encerrar, eu peço só mais 5 minutos. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas eu acho que você está forçando a barra. Eu acho que você está vendo coisa demais aí. Eu acho que a Igreja Católica inventou isso aí lá na Idade Média. Esse monte de coisa aí foi inventada pela Igreja Católica lá na Idade Média. Não tem nada disso aí não. Então aí eu dizia para vocês que nós católicos não vamos só na Bíblia. Então nós temos que nos perguntar como os primeiros cristãos interpretaram a Bíblia. Se isso estava lá nos primeiros cristãos ou não. Então nós vamos ler agora 2 padres da igreja, São Justino e Santo Irineu de Lyon. Vamos para São Justino. São Justino morreu cerca de 165 depois de Cristo. Lembrem-se que São João deve ter vivido até a última década do 1º século. Então nós estamos aí no 2º século, a geração que vem logo depois dos apóstolos. Essas pessoas provavelmente ainda conviveram com alguns dos apóstolos, pelo menos com São João. E nós temos aí então São Justino mártir. 165 é o ano em que ele morreu. Mas esse texto que nós vamos ler, do diálogo com Trifão, foi um debate que ele teve com um rabino no ano 135, portanto nós estamos lá atrás, 30 anos antes da morte dele, na cidade de Éfeso. Curiosamente, Éfeso é a cidade onde a tradição diz que Maria morava com São João. Que Maria, até hoje, em Éfeso existe uma casa que dizem ser a casa onde Nossa Senhora morava com São João. Então vamos ver o que São Justino diz aí. Confessamos que Cristo nasceu da Virgem como homem, a fim de que pelo mesmo caminho que iniciou a desobediência da serpente, por esse também ela fosse destruída. De fato, quando ainda era virgem e incorrupta, incorrupta é o mesmo que imaculada, Eva, tendo concebido a palavra que a serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. A Virgem Maria, porém, concebeu fé e alegria quando o anjo Gabriel lhe deu a boa notícia de que o Espírito do Senhor viria sobre ela e a força do Altíssimo a cobriria com sua sombra, através do que o santo que dela nasceu seria o Filho de Deus. A isso ela respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. E da Virgem nasceu Jesus, ao qual demonstramos que tantas escrituras se referem, pelo qual Deus destrói a serpente e os anjos e homens que a ela se assemelham, e livra da morte aqueles que se arrependem de suas más ações e nele creem. Então vejam que São Justino faz um paralelo aí entre Eva e Maria. Uma concebeu pela desobediência, a outra pela obediência. Uma foi fonte de desgraça, de morte, de tristeza para a humanidade inteira, a outra foi fonte de alegria, de salvação para a humanidade inteira. Isso no ano 135 depois de Cristo. Nós estamos aí pertinho dos apóstolos. Depois, Santo Irineu de Lyon, que morreu por volta do ano 202. Atenção, Santo Irineu de Lyon foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que era bispo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna foi discípulo de São João. São João que escreveu o Evangelho, que escreveu o Apocalipse. Portanto, há uma tradição muito próxima que liga Santo Irineu a São João. São João
teve como discípulo São Policarpo, que teve como discípulo Santo Irineu. Vamos ver o que Santo Irineu diz no seu livro Contra as Heresias. Da mesma forma, encontramos Maria, a Virgem obediente, que diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E em contraste, Eva, que desobedeceu quando ainda era virgem. Como esta, ainda virgem, se bem que casada, no paraíso estavam nus e não se envergonhavam, porque criados há pouco tempo ainda não pensavam em gerar filhos, sendo necessário que primeiro se tornassem adultos antes de se multiplicar. Pela sua desobediência se tornou para si e para todo o gênero humano causa de morte. Assim Maria, tendo por esposo quem lhe fora predestinado, e sendo virgem, pela sua obediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa de salvação. É por isso que a lei chama a que é noiva, se ainda virgem, de esposa daquele que a tomou por noiva, para indicar o influxo que se opera de Maria sobre Eva. Com efeito, o que está amarrado não pode ser desamarrado, a menos que se desatem os nós em sentido contrário aos que foram dados. E os primeiros são desfeitos depois dos segundos, e estes, por sua vez, permitem que se desfaçam os primeiros. Acontece que o primeiro é desfeito pelo segundo, e o segundo é desfeito em primeiro lugar. Eis porque o Senhor dizia que os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. O profeta diz a mesma coisa: em lugar dos pais nasceram filhos para ti. Com efeito, o Senhor, o primogênito dos mortos, reuniu no seu seio os patriarcas antigos e os regenerou para a vida de Deus, tornando-se ele próprio o primeiro dos viventes, ao passo que Adão fora o primeiro dos que morrem. Eis porque Lucas, iniciando a genealogia a partir do Senhor, subiu até Adão, porque não foram aqueles antepassados que lhe deram a vida, e sim foi ele que os fez renascer no evangelho da vida. Atenção para a última frase. Da mesma forma, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, e o que Eva amarrara pela sua incredulidade, Maria soltou pela sua fé. Conhecem esse quadro? Foi inspirado nestas últimas palavras de Santo Irineu. O autor desse quadro leu esse texto quando Santo Irineu diz: o nó da desobediência foi desatado pela obediência de Maria, e fez esse quadro, a desatadora dos nós. E vejam que ela tem lá a serpente no pé, a lua, é a imagem da mulher do Apocalipse, e ela está lá desatando os nós. Volta só um pouquinho no texto. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E o que Eva amarrara pela sua incredulidade, Maria soltou pela sua fé. Gente, nós estamos aí no século II. Século II. Né? Então, vejam que essa história de dizer que não, porque depois as coisas se corromperam, depois de Constantino, que a igreja inventou esse negócio de ficar venerando Maria. Está aí, século II. Pode ir? Pode passar isso aí? Pode ir passando. Isso aí é Santo Irineu de novo, a gente lê amanhã. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Aí. 3 imagens, como a igreja, ao longo dos séculos, representou essa ideia de que Maria é a nova Eva. Então, isso é uma gravura medieval, é do século XX, né? Então, do século XV. Então, já é o final da Idade Média, século XV. Então, do lado esquerdo, nós temos Maria, né? Vejam que na árvore tem uma cruz,
Do lado de lá tem Eva, a serpente enrolada na árvore entregando para ela o fruto, e fazendo a contraposição à cruz tem uma caveira que simboliza Adão. O novo Adão, o antigo Adão. A nova Eva, a antiga Eva. E do lado tem a descendência da mulher, de Maria, a quem ela dá os frutos que ela colhe da árvore da vida, e Eva, que dá a seus descendentes os frutos que ela colhe da árvore da vida, que é a morte, né? Então, para os de cá, Eva entrega a sua descendência à morte, e aqui a vida. Maria, a nova Eva. Outra gravura, uma coisa que os medievais perceberam, que em latim a saudação do anjo é ave, e o contrário de ave é Eva. Então aqui, mais uma vez, Maria é o contrário de Eva. Então, você tem Maria lá em cima, e aqui embaixo, Eva. E a última imagem, que é muito bonita, é mais contemporânea, do lado de lá, Maria, grávida, esmagando a cabeça do serpente lá no chão, que está com o fruto na boca, com o rabo enrolado nas pernas de Eva. Vejam, Eva está nua, seus cabelos cobrem o seu corpo, ela tem nas mãos o fruto, ela está chorando, e Maria a consola e traz a mão dela para o seu ventre, onde está Jesus. Então, a nova Eva desfaz a desgraça pela sua obediência, que a antiga Eva fez pela sua desobediência. Está na Bíblia, só que tem que saber ler. Não é novidade, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas a igreja sempre soube disso. Só que a gente tem que ir, né, nas fontes, nos padres da igreja. A igreja sempre acreditou nisso desde o início. Os evangelistas já acreditavam nisso. Então, nós já vimos hoje uma primeira imagem de Maria na Bíblia. Amanhã nós veremos outras duas. Maria, a Arca da Aliança, e Maria, a Mãe Rainha. Muito bem, vamos ficar de pé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Maria leva o nosso clamor para
o impossível possa acontecer em nossas vidas. Eu chego aos teus pés como pecador e entrego tudo que tenho e sou. Leva os meus pecados, minhas limitações para Jesus, teu Filho Redentor. Pois eu sei, se a Senhora clamar, o teu Filho vai escutar. Pois eu sei, se a Senhora clamar, o teu Filho vai escutar.